E tipo, a mulher, não é isso e tal, aí mudou toda a relação e tal. Mas o que vamos voltar para falar dele. A senhora, com um revólver na mão e uma farda na madrugada, atiraria em pessoas diferentes como eu. O que ele está querendo dizer com isso? É que é o mesmo mecanismo que faz com que ela ache que jamais aquele cidadão seria da Unicamp, é o mesmo mecanismo que faz com que o policial, quando vai procurar um bandido, ele olhe pela aparência e defina. Não sei se vocês sabem, mas em maio de 2006, teve aquele problema do PCC, que matou policiais, 70 policiais foram mortos, mais ou menos. E aí a polícia saiu para vingar. E a polícia saiu atirando em todos os ladrões, vou usar o termo da mídia, em todos os suspeitos que ela encontrou. A polícia matou em uma semana 497 pessoas. 490. Isso não saiu em nenhum jornal, mas está lá no relatório do IML, está lá no Observatório da ONU, está em todas as instâncias internacionais de direitos humanos, ou de seja lá o que for, mas não saiu na mídia. A polícia matou quase 500 pessoas. Opa, desculpe, não são pessoas, são suspeitos. Porque quando morre uma pessoa que não tem esse estereótipo, ela já aparece logo como um cidadão de bem. Inclusive, nós somos levados a nos indignar quando morre uma pessoa que não está nesse estereótipo. Mas se ela tiver nesse estereótipo, no Brasil, ela será logo rotulada como suspeito. E aí, ameniza um pouco o ato de matar. Então, queria começar por essa foto, para a gente pensar um pouquinho, que Brasil é esse? Que, ao mesmo tempo que se desenvolveu tanto e que tem tantas conquistas no campo social, inclusive na área racial, ainda é um país, quando a gente olha o mapa, é possível calcular as mortes no Brasil e se criar um mapa para saber quem morre, inclusive qual é a cor de quem morre. E, com exceção de 3 cidades lá no sul, em todas as cidades do Brasil, os jovens negros morrem muito mais, em algumas chegam a morrer 3 vezes mais, do que os jovens brancos por assassinato. Então o que acontece? Como se produz isso? A culpa é dos próprios negros? Mas eles são mais criminosos. Tem policial que acha que os negros não têm culpa, que os negros são os mais criminosos. Mas será que são mesmo? Ou essa é uma imagem construída? Se foi construída, quem construiu? A benefício de quem? Como que é isso? Então são questões para a gente pensar. E para pensar, eu não posso deixar de mostrar essa foto aqui. Inclusive porque a gente está num debate, a classe média brasileira ainda está indignada com a lei que dá direitos trabalhistas para as empregadas domésticas. Poucos países pagam tão pouco, desvalorizam tanto essa profissão como o Brasil. E não é à toa, quando a gente pensa a história dessa profissão no Brasil, era a profissão destinada aos escravos. Era uma profissão considerada indigna. Inclusive tem um autor chamado Caio Prado, que ele fala uma coisa bem interessante. No século XIX, quando a escravidão já estava apodrecendo, nas áreas urbanas já tinha muita gente livre, para uma mulher, uma moça de família, era preferível ser prostituta do que trabalhar como empregada doméstica. Pegava mais mal você ser doméstica, não só doméstica, mas você ter esses trabalhos de negro, do que você, por exemplo, ganhar a vida de outras formas. Não estou entrando no mérito moralista da discussão, mas o que eu queria refletir é que trabalho de negro é historicamente desvalorizado no Brasil. Aqueles trabalhos considerados de negro têm agregado uma exploração de mais-valia aqui, a mais porque eram trabalhos de escravo. E isso acompanhou, de certa forma, em algumas categorias e acompanha até hoje, quando a gente vai olhar aí o Brasilzão, somente no interior, isso ainda está presente. Tanto que São Paulo, as condições de trabalho são um pouco diferenciadas porque não era para negro. São Paulo era para imigrante branco, que era superior, que veio para cá para elevar, e essa a crença da elite, veio para cá para elevar o nível. Porque a ralé não seria capaz de produzir de uma forma que o capitalismo brasileiro queria no começo do século XX. Então as condições de trabalho em São Paulo, com todos os conflitos, elas foram modernizadas de uma forma que não aconteceu no Nordeste, por exemplo, onde no 14 de maio, 13 de maio aqui no Brasil, os colegas de Angola, é o dia que acaba oficialmente a escravidão. Mas no 14 de maio, no Nordeste, o ex-escravo virou o funcionário do canavial. E o ex-senhor de engenho virou o coronel, virou o dono do engenho. Em São Paulo, não. O ex-senhor
de engenho, o ex-senhor do café, ele vira empresário. Mas o ex-escravo, ele vira nada. Porque a elite brasileira achava que precisava trazer trabalhador branco para elevar a qualidade do trabalho e não empregava os negros. Então você tem uma realidade, uma organização das relações de trabalho diferente em São Paulo, porque ela não era para negros. Isso não significa que os brancos que vieram não sofreram todo tipo de violência, etc. Mas a gente precisa reconhecer que a elite, quando pensava no projeto de nação, não incluía os negros. Mas eles estavam presentes na marginalidade, nos trabalhos que ninguém queria, e inclusive nesse aqui. Então não é à toa que 123 anos depois da abolição, tem uma galera que está surtando, porque vai ter que considerar esse tipo de gente como gente. Porque não era gente, é menos que gente. E essa ideia está presente hoje. As relações de trabalho que a gente pensa nas domésticas são relações ainda com forte herança escravista no Brasil. Então, dito isso, fica a pergunta, o que é racismo? Afinal de contas, estou falando, o que é racismo? É um preconceito? É uma forma de pensar? É uma forma de agir? É uma ideia? O que de fato é racismo? Essa pergunta, ela foi feita muitas vezes por pessoas em diferentes partes do mundo. Porque o racismo não é uma realidade só brasileira. Inclusive, uma coisa que a gente discute pouco é que os mesmos problemas dos negros no Brasil foram vividos em todo o continente americano. Em todo o continente americano, inclusive na Argentina, haviam africanos escravizados. E em todo o continente americano, mesmo nos países de língua espanhola, mesmo nos países de colonização cristã, evangélica, protestante, não foi só o nosso católico. Na América como um todo, o trabalho escravo, com exceção talvez do norte dos Estados Unidos, e olha lá, foi o trabalho africano escravizado que construiu a América como cultura. E essas relações, estou falando de construção, de produção, estou falando de relações de produção escravista, elas vão marcar, inclusive, a consolidação do capitalismo que surge na América pós-escravidão. Então, olhar para a história da América, para a história do capitalismo na América, da América não nos Estados Unidos, estou falando do continente americano como um todo, exige também a gente pensar, se a gente concordar com o Clóvis Moura, exige pensar que o racismo também atuou como um elemento importante na consolidação das relações de classe, para usar um termo difícil aqui. Mas voltando para a pergunta, o que é racismo? Uma possibilidade, uma forma de pensar o racismo é a gente pensar ele como ideologia ou como um elemento que está na cultura. Uma forma de pensar, uma ideia que está presente na nossa cabeça. E aí um autor muito importante que contribui para a gente pensar dessa forma é o Kabengele Munanga, que é um congolês que vive no Brasil há algumas décadas. E, sistematizando os estudos sobre racismo, ele diz para a gente que o racismo é uma crença na existência de raças naturalmente hierarquizadas. Por que ele colocou aqui, raças naturalmente hierarquizadas? Porque ele não está pensando raça aqui como uma diferença biológica entre os seres humanos. Ele está pensando raça como origem diferente, como identidade, como etnia, como diferenças culturais e históricas que os grupos possam ter, ou diferenças que também se baseiam na aparência, mas não como uma diferença biológica, porque já está provado, mais que provado, que toda a humanidade veio da África. Então, toda a humanidade é descendente de uma única raça, o Homo sapiens. Isso está mais que provado, então do ponto de vista biológico não existe raça. Mas do ponto de vista social, a sociedade se estruturou e se organizou a partir desse pressuposto. E isso teve consequências sociais muito grandes. Então o fato de não existir raça, do ponto de vista biológico, não significa que ela não exista, ela não esteja presente nas relações sociais, como uma coisa realmente existente, como um dado objetivo. E não só do Brasil, ele vai dizer. Isso aqui é um dado da sociedade moderna. Moderna, para a gente que está discutindo luta de classe, a gente vai chamar de capitalista. A sociedade moderna é a sociedade capitalista. Então o racismo é uma crença na existência de raças hierarquizadas. Então, a ideia de eu achar que alguns grupos são superiores aos outros. Hierarquizadas pela relação intrínseca entre física e moral, física e intelecto, física e cultural. Essa ideia aqui está presente,
Vamos pensar no debate das cotas? Qual foi o argumento da elite nojenta do estado de São Paulo para dizer não às cotas? Ah, se a gente deixar esses negão entrar, eles vão rebaixar o nível do ensino. Olha o argumento. Se os negros entrarem nas universidades como a USP, eles vão rebaixar o nível do ensino. E é um argumento equivocado. Tem essa revista aqui, que está sendo dada para vocês, que mostra exatamente o contrário. Que a política de cotas possibilitou que a universidade se diversificasse, possibilitou que novos conhecimentos pudessem ser analisados, que novos saberes, que novos valores entrassem para dentro da universidade. Mas essa ideia de que alguns grupos são inferiores é tão presente que a gente consegue no Brasil e o Brasil tem uma especificidade em relação a como que o racismo se desenvolveu, que a ideia de grupos inferiores, ela convive com a ideia de que somos todos uma nação brasileira, de que aqui não tem esse problema. Grandes autores, lidos no mundo todo, disseram para o mundo inteiro que aqui a gente resolveu o problema do racismo. Aqui a gente misturou todo mundo e não tem mais isso. Só que ao mesmo tempo a polícia continua matando mais preto. Ao mesmo tempo, quando se cogita que esse pessoal entre para os espaços de poder, as resistências são imensas. Então o que está por detrás disso ainda é essa crença. Mas se esse pessoal reivindica sair daquela posição ali, aí muda. Aí as pessoas vão dizer, não, mas somos todos iguais, aqui não tem isso, veja bem, você está entendendo errado. Então essa é uma especificidade do racismo no Brasil. Se a gente vai na França, nos Estados Unidos, você tem outras histórias, outras construções do racismo. Mas essa ideia, essa crença na inferioridade, ela aparece de várias formas. Ela aparece em alguns momentos como crença na inferioridade biológica. No começo do século XX, a elite brasileira acreditava que o negro era biologicamente inferior. E a elite brasileira vai criar uma série de políticas para exterminar a população negra. É lógico que a palavra não era exterminar, pegava mal. A ideia era elevar a nação brasileira, ou era resolver os conflitos sociais, etc. Mas as políticas estavam paradas em autores europeus que mediam o crânio das pessoas e diziam, elas são inferiores porque os africanos têm um crânio, a parte aqui do lobo frontal, cerebral, que é a parte da razão deles é achatada, a parte da criatividade é maior, por isso que eles são quentes, por isso que eles têm ginga, mas para raciocínio eles não são bons porque as nossas pesquisas observando crânios mostraram. São esses caras que a elite brasileira está estudando no começo do século XX, e essa ideia vai influenciar políticas públicas, vai influenciar a organização da sociedade brasileira, principalmente em São Paulo. Mas essas ideias, depois elas caem em desuso. Se a gente pensar na história do nazismo, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, pega mal você dizer que as pessoas são racialmente diferentes. Até porque os judeus foram detonados na Europa, todo mundo sabe a história. Inclusive, conta-se muito mais a história dos judeus do que outras histórias de dor. Isso também a gente entendendo a história do capitalismo norte-americano. Mas essa ideia biológica ela também se muda para ideias culturais por diversas vezes. Porque quando fica insustentável dizer que esse povo é biologicamente inferior, a sua cultura ainda passa a ser vista como inferior. E ao negro sobra alguma opção. Porque as formas de pensar ocidentais são apresentadas como exemplo de ser humano. Se a gente vai lá no Iluminismo, século XIX, pergunta para o Diderot, para o Voltaire, para o Hegel, o que é o ser humano? Ele falou, o ser humano é alguém que tem Estado, tecnologia, religião. Legal, mas... E quem é que conseguiu chegar nesse estado? Só os europeus. E quem não foi europeu? Quem foi africano? Os africanos ainda não. Os africanos são a infância da humanidade, estão lá atrás, atrasados. Então isso cria um dilema para o africano ou para o negro dentro dessa sociedade moderna que pra gente a gente está chamando de capitalista. Não é só a gente, mas... É que se a sociedade ocidental é apresentada como uma expressão do que é ser humano, isso coloca um dilema pra gente, porque ou eu me ocidentalizo, ou eu sou visto como menos humano. Ou eu me ocidentalizo, ou eu sou desumano, ou eu sou desumanizado. O negro que não domina determinados aspectos da cultura ocidental, com certeza ele terá muito mais dificuldade
muito mais barreiras sociais, do que aquele negro que não domina, vocês estão ligados? Que não domina os códigos, os símbolos, vocês estão entendendo? Mas muitas vezes, aquele cara que fala fora desses códigos tem muita coisa para dizer, tá ligado? Mas aquilo que ele tem a dizer não vai ser tão ouvido. Morou? Então, como é que se cria? Como é que se constrói isso, né? O Kamenge Lemunanga, aqui no slide anterior, ele ajuda a gente. Existe uma crença, isso foi construído, é histórico, os brancos não são naturalmente racistas, ninguém é naturalmente racista, mas essa crença está presente em todos os espaços da sociedade e elas mediam. Inclusive, se a gente pensar no papel da escola, qual é o papel da escola? O papel da escola é pegar alguém que não se enquadra e ajudar o cara a se enquadrar. Porque senão o cara está ferrado, porque as regras da sociedade, para além da escola, exigem esse enquadramento de um determinado jeito de ser. Então, não estou questionando esse determinado jeito de ser, mas estou refletindo com a gente que por que um determinado jeito de ser humano foi eleito como sinônimo de humano e outras formas de ser humano foi visto como atrasado, como bárbaro, como animal, como... enfim. Então, uma forma de pensar o racismo é aqui com o Kamenge Lemunanga, que é uma crença na ideia de inferioridade. Só que essa ideia também tem um problema. Porque se o racismo é a crença na inferioridade, e se eu não crer mais nessa inferioridade, resolveu o problema? Se, por exemplo, todo mundo concordar que não existe raça, não tem raça, todo mundo é igual, todo mundo é irmão, e não tem isso, e eu acho que é legal, o negro é muito legal, a capoeira é muito legal. Resolveu o problema do racismo? Aí, um autor muito importante também para esse debate, que é um cubano que viveu os 30 anos no Senegal, chama Carlos Moore, o livro chama Racismo e Sociedade. Ele vai, olhando para o racismo brasileiro, ele vai chamar atenção para uma coisa. Ele vai falar que no Brasil, o debate da igualdade, ele só é acionado quando os negros que estão prejudicados por esse processo histórico, quando os negros reivindicam se equiparar, é aí que o debate da igualdade é acionado. Mas não para igualar de verdade, mas para falar, não, mas não tem esse problema do racismo. Mas é só quando o negro fala, opa, mas tem racismo aqui, opa, só tem 3% de bancário? Peraí, quero... Não, mas veja bem, somos todos iguais. Mas antes do negro reivindicar, ninguém parou para pensar na igualdade. Inclusive o debate do genoma, ele passa a ser retomado nas últimas décadas. Todo mundo é africano, todo mundo é afrodescendente, então não tem esse negócio de racista é vocês, esse sindicato fica trazendo debate aqui para falar. Isso é ser racismo, porque somos todos iguais. Só que, quando a polícia está lá matando, ou quando o cara está fora da faculdade, ninguém vai lá falar, mas se somos todos iguais, por que para cada 2 brancos não tem 2 pretos, 2 mestiços, 2 índios, 2 ciganos? Nessa hora não se traz o debate da igualdade. Então, qual é a reflexão que o Carlos Moore traz? Ele fala assim que o racismo é mais do que uma ideologia. Bom, esses debates de teoria aqui tem grandes implicações que a gente não tem tempo aqui de aprofundar, mas ele vai dizer que o racismo está profundamente arraigado na estrutura social. Ele trabalha com a ideia de estrutura. Ele vai falar que mais do que uma ideologia, o racismo está presente quando eu tenho uma gestão de gerência, de dominação, de controle, uma gestão racial monopolizada dos recursos do planeta. Vamos traduzir. Uma gestão racial, ou seja, quando eu tenho um grupo que detém hegemonia sobre os recursos, e por uma série de mecanismos, seja dizer que é inferior, seja dizer que somos todos iguais, evita que esse poder saia do seu monopólio. Quando a gente pensa na história do Brasil, é fácil perceber que o poder continua nas mesmas mãos. Aqui eu não estou falando de poder político, tem uma diferença de Estado para governo, mas tem uma diferença de estar no governo não significa ter o poder propriamente dito.